Simulado 212 de legislação de trânsito, para você que nos acompanha aqui no canal, você que está se preparando para fazer alguma prova na área de trânsito, seja ela de primeira habilitação, curso especializado, concurso público ou outro curso qualquer, como por exemplo um curso de agente da autoridade de trânsito, de instrutor, ou está só testando os conhecimentos, bora sim, bora para mais um simulado. São sempre 3 questõezinhas por vídeo e sem mais delongas, vamos lá para a primeira das questões aqui desse vídeo, que é a questão do número 684. Ó, quando não houver órgão ou entidade executiva de trânsito no respectivo município, o convênio poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal com o órgão ou entidade que integra o Sistema Nacional de Trânsito, permitindo, inclusive, o consórcio com outro ente federativo. Bom, aqui é o seguinte, olha, o ideal, um cenário ideal, quase filosofar agora, seria que nós tivéssemos todos os municípios do Brasil integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, com o seu órgão, entidade de trânsito, cuidando do trânsito na sua cidade. Infelizmente, alguns gestores municipais irresponsáveis, diga-se de passagem, e aí não tem nenhum pudor em dizer isso porque são irresponsáveis, simplesmente não fazem, muitas vezes motivados por razões políticas, ou seja, perda de voto. Porque na cabeça de um cara desse, e aí é uma visão extremamente limitada do todo, não sei nem como é que é gestor, e aí fica a crítica mesmo, o cara achar ruim. Né? O que acontece? Vou perder voto, porque na imagem dele é só na cabeça dele é só a fiscalização. E aí, se você quiser, dá uma lida depois nessa resolução aqui, ó. Resolução 811 de 2020 do CONTRAN. Ela trata justamente de processo de integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Né? Nessa resolução 811, pessoal, nós temos lá a previsão de que existem alguns departamentos ou gerências ou diretorias, aí a nomenclatura fica a critério de cada órgão, de áreas específicas ali. Além da fiscalização, a gente vai ter trabalhos educativos, porque tem um departamento de educação, tem um departamento de engenharia, onde a gente vai ter uma cidade bem sinalizada, uma cidade bem cuidada, que é bonita. Diga-se, não é? Você que me acompanha aqui, pense comigo, pô, é legal uma cidade bem sinalizada, dá uma sensação, pelo menos eu tenho essa, não sei você, de cidade bem cuidada. Eu fico com essa sensação, quando entro numa cidade ela é bem sinalizada. Dá uma sensação dela ser uma cidade bem cuidada, né? E assim, além disso, tem o departamento de estatística que vai mapear as ocorrências de trânsito na cidade para que seja possível você agir de maneira pontual, de maneira específica, de maneira precisa, cirúrgica, e também o departamento de julgamento de recurso. O departamento de fiscalização ele vai agir quando for necessário, quando alguém descumprir a lei. Então, faz parte, se o cara está lá, bebeu e está dirigindo, e isso é comum em cidades pequenas, infelizmente, digo isso porque vim de uma. Então, você tem lá o cara que tá num bar, bebeu e escolheu dirigir, esse cara vai ser punido, velho. Então, assim, é assim que funciona, na verdade. Né? Aí, quando você vê, às vezes, um gestor que não quer, isso acontece normalmente por esse motivo, porque o cara quer perder voto. Alguém foi autuado, um eleitor dele, ele diz, tu cancela a minha multa, eu não voto mais em você. E ele simplesmente não pode chegar e dizer, não multa fulano. Isso é crime, né? Não é assim que funciona. Então, infelizmente, nós temos hoje no Brasil, são 5 mil, pouco mais de 5.500 cidades, não lembro a quantidade exata, e aproximadamente 2.000 delas que estão integradas ao Sistema Nacional de Trânsito. Aproximadamente, né? No momento que eu estou gravando o vídeo. Então, assim, é muito pouco, cara. É muito pouco. Quando a gente vê que nem metade dos municípios se integrou, é uma pena, né? Mas, enfim, essa questão da própria prefeitura no município firmar convênio é para que seja possível, né, a fiscalização das infrações de competência privativa. Então, para que o próprio município, até vê que coisa, abra mão da sua função, que seria criar o órgão, ele pode passar isso para o Detran, por exemplo. Né? A própria prefeitura não podia, isso não é da redação original do CTB, isso foi incluído só em 2020, né, pela lei 14.071,
que apesar de ser de 2020, só entrou em vigor em 12 de abril de 2021, que foi o tempo ali de vacatio legis. Aí essa lei, ela incluiu o parágrafo 2º no artigo 25 do CTB, que trata dessa questão de convênios, né? E aí passou a ser possível que a própria prefeitura faça. E ainda assim é raro você encontrar uma cidade que a prefeitura fez convênio para o Detran fiscalizar. Aí é para se lascar. Mas enfim, a afirmativa aqui, ela está correta, né? Fica aí a nossa explicação sobre o tema. Vamos para a segunda questão, que é a questão número 685, que é a seguinte, ó. São exigências para o exercício da atividade de diretor-geral e diretor de ensino dos Centros de Formação de Condutores, CFC, as autoescolas. No mínimo 21 anos de idade, beleza. Curso superior completo, opa, já chego lá. Curso de capacitação específica para a atividade e no mínimo 2 anos de habilitação. Olha, gente, aqui é o seguinte, nós temos uma norma que trata do tema, que é a resolução 789 de 2020 CONTRAN. Ela é a que cuida do processo de formação de condutores no Brasil, mas ela também traz outros cursos na área de trânsito, por exemplo, curso de instrutor, curso de diretor-geral, diretor de ensino. E essa resolução, de fato, assim como as anteriores, a 358, por exemplo, ela trazia essa previsão também, 358 de 2010. Ela exigia curso superior para diretor exercer a atividade. Só que teve gente que questionou isso aqui na justiça, né? Peraí, ó. Exigência de profissão, só quem estabelece, ó, é a lei, não é ato normativo, não. E aí, como tiveram questionamentos judiciais nesse sentido, o CONTRAN foi lá, publicou a resolução número 1001 em 2024 e passou a estabelecer o seguinte, ó, que esse cara pode exercer a profissão para ter ensino médio. Então todas as outras exigências estão corretas, menos curso superior, porque agora com o ensino médio é possível que seja feita o curso de diretor de autoescola e que ele exerça a atividade, inclusive diretor de autoescola, né? Questão errada. E bora lá para a terceira e última questão desse vídeo, que é a seguinte, ó. Não serão computados pontos nas infrações que prevêem por si só a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Olha, aqui é o seguinte, pessoal, eu vou colocar aqui, lá tá certo, mas eu vou explicar o porquê se você quiser entender. Veja, isso não estava na redação original do CTB, apesar de ser compreensível dessa forma desde então, mas assim, tem coisas que são óbvias e que às vezes elas precisam ser ditas ou estarem na lei, né? Só foi em 2020 que essa lei aqui, ó, 14.071, tá aí ela mais uma vez, incluiu no artigo 259 um parágrafo 4º, e lá no inciso 3 desse parágrafo 4º do CTB, passamos a ter essa previsão. Por quê, gente? Para vocês entenderem. Vamos lá. O sujeito pode ter a habilitação suspensa por acúmulo de pontos, né, ou pelo cometimento de uma infração específica que preveja a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Vamos pensar aqui. Falta de capacete. Não tem registro de pontos. Por quê? Porque ela é uma infração específica que prevê a suspensão do direito de dirigir. É o que alguns autores chamam, inclusive, né, de infrações mandatórias, infrações autossuspensivas, que são infrações que prevêem, de forma específica, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. Então, veja, nesse caso aqui, a falta de capacete, que é a infração do artigo 244 CTB, lá no seu inciso 1, ela já prevê a suspensão. E não tem registro de pontuação. Se tivesse registro de pontuação, então se registraria 7 pontos, porque ela é gravíssima. Aí essa pontuação aqui, de repente somada com mais outras 2 gravíssimas, sei lá, 2 avanços de sinal vermelho, geraria aqui 21 pontos, que seria motivo suficiente para suspender o direito de dirigir também. Então veja, um único ato, conduzir a moto sem capacete, geraria um processo de suspensão do direito de dirigir de forma específica e ainda contribuiria para a instauração de outro processo de suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos. Ou seja, ocorreria aqui o que se chama de bis in idem, é uma expressão em latim, né, muito comum utilizada no direito penal, que seria uma espécie de dupla punição em decorrência de um mesmo fato, que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro. Por essa razão é que esse inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 259 do CTB, incluído
Lei 14.071/2020, passou a prever de forma expressa, ó, não tem registro de pontuação quando do cometimento de infrações que prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir, exatamente para que não haja dupla punição, como esse caso aí. Entendido? Questão correta. E aí, acertou quantas? Conta aí pra gente. Deixa aí nos comentários. Ficou com dúvida? Concorda com algo? Discorda de algo? Fica à vontade. Vai deixando aí nos comentários. Você que acompanha aqui o canal já sabe. Deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma. E vamos embora, vamos estudando, vamos treinando, que o negócio dá certo. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.